Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um resumo da semana, oportunidade na qual você tem de ficar bem informado sobre tudo o que acontece na política nacional e também na política internacional. Ao meu lado, como vocês já podem ver, aqui Ricardo Rous, o melhor comentarista e analista de política do Brasil. Opa, agora deu um chute na bola boa, hein? Obrigado, eu fiquei feliz, Ficou Danilo. todo feliz agora, né? Vindo de você é Já. um grande elogio. Meu caro, hoje nós Hum. temos aqui, finalmente, alguma coisa que eu sempre falo, política nacional e Internacional. internacional. E nunca falo nada de internacional. Hoje é a primeira. Hoje, como é a França, é um país que eu gosto muito, vamos falar um pouquinho aqui o que aconteceu, né? Vamos lá. Bem, para vocês que são bem informados, vocês sabem que lá na Europa existe o Europarlamento. É uma instância acima dos países e também tem eleições para os eurodeputados. Então, cada país tem uma quantidade X de deputados e elege os seus eurodeputados para ficarem lá ganhando dinheiro em Bruxelas. E o que aconteceu? Na semana passada houve as eleições lá na França. Eu acredito que também em outros países, tanto que é lá na Alemanha, em Portugal, etc. Vários países da Comunidade Europeia. Mas eu garanto que na França aconteceu. Se em todos eles eu já não sei. Na França aconteceu e, como vocês podem ver nesse mapa aqui, em todos os locais que estão em azul, o partido Rassemblement National, Reajuntamento Nacional, ganhou. E esse é o partido da Marine Le Pen, que é a sempre candidata, como eles chamam, da extrema-direita, né? Vocês podem ver, tirando ali a região de Ile-de-France, que é Paris, que aí ganhou o Ensemble, que é o Juntos, que é o partido do Emmanuel Macron, que é o atual presidente. Aqui você tem La France Insoumise, esse eu não sei traduzir não. Aqui um pouquinho Saint-Denis e companhia, e também o Partido Nacional, Socialista, perdão, Partido Socialista. Tirando a parte de Paris, como vocês podem ver ali no mapa, toda a França, a Córcega, a Guiana e um monte de terrenos ultramarinos, o partido da Le Pen deu um banho, uma lavada, tá? Aí que aconteceu? Essas pessoas são eleitas e vão assumir no Europarlamento, ok? Até isso é bom e interessante falar, porque o pessoal achou que, como se fosse aqui, ganhou um monte de deputado de direita e anulou a eleição. Não foi isso. Os deputados que foram eleitos para o Europarlamento vão assumir lá em Bruxelas bonitinho. Aí o Macron fez o seguinte, ele dissolveu a Assembleia Nacional, que é correspondente ao nosso Congresso, interno. Da França. Isso, da França. O pessoal que é eurodeputado vai. Agora o pessoal que é deputado francês, aí esse daí perdeu o cargo mesmo. E ele convocou eleições para finalzinho de julho. Então vai ter as Olimpíadas. Não. Vai ter agora, finalzinho de junho já. Antes das Olimpíadas. O que aconteceu? Ele diz que, como vocês, franceses, né, tiveram aqui uma posição mais de direita, então, segundo ele, tá, gente? Essas são palavras dele. Eu acho justo, então, que vocês confirmem na urna se é realmente esse caminho que vocês querem que a França tome. E se a França, sim, desejar, que vocês governem. Né? É um passo muito arriscado, acredito eu acredito que o Ricardo também. Por quê? Pode-se confirmar esse resultado e, além dos eurodeputados, os deputados franceses também repetirem esse resultado, e aí o Macron, que já não tinha uma maioria no Congresso Nacional deles, cortem-lhe as cabeças. Ter uma lavada dessa aqui e perder ainda mais. Aí o que pode acontecer é ele, presidente da República, e o partido da Marine Le Pen ganhar e indicar o primeiro-ministro, que eles chamam de coabitação, quando o presidente e o primeiro-ministro, sim, a França tem um primeiro-ministro, eles são de partidos diferentes, tá? Acho que vai ser o Bardella, que é o principal deputado que está cotado para ser o primeiro-ministro lá da França. Ele disse o seguinte: vou anular essa eleição, vou dissolver o Congresso para ter uma nova convocação. E esse resultado aqui foi divulgado. Lá em Paris já teve aquele furdunço, todo mundo, eles chamam a gauche unie, né? A esquerda unida já foi lá, tipo, galera, ó, isso aqui. Se a gente não se juntar, Le Pen 2000 e X, sei lá, quando é a próxima eleição da França, né? Então é um passo arriscado. Pode ser que, de fato, a esquerda se reorganize e retome o parlamento, ou o Macron aí tenha dificuldade. É isso, Rose? Ou você também está vendo isso em outros países da Europa, diga-se passagem? Não, né? eu estou vendo isso em vários países da Europa. Esse movimento, essa onda azul, como eles chamam, essa onda da direita, tem acontecido em vários países europeus.
Os Estados Unidos, o Trump está na frente em todas as pesquisas, e aqui entre nós, boa parte da mídia americana é de esquerda, então para a mídia americana dizer o Trump está um pouco à frente é que a coisa está degringolada. A Argentina aqui tem um presidente já de direita, enfim, a gente está vendo uma onda que não é só localizada na Europa. Mas na Europa, Danilo, foi uma surra. Na Europa foi uma surra que a direita deu na esquerda. São essas palavras que nós temos que dizer. Assustou o Macron e ele está fazendo um movimento realmente arriscado, e eu acho bem arriscado, porque ele corre muito risco de esse resultado se repetir para a Assembleia Francesa, e aí a coisa vai ficar já não tem a maioria, ter menos ainda. Menos ainda. E aí indica que ele mesmo vai perder a cabeça no espaço de tempo curto. Então, eu acho o movimento arriscado, mas vale ficar alerta, porque isso cria um alerta em toda a esquerda. Na França, é o que está acontecendo. Eles estão dando um sinal de alerta, falando, vamos nos organizar, vamos nos mexer, porque senão a direita volta ao poder em diversos lugares aqui. Esse é um sinal que, para mim, não é só na Europa. Eu estou vendo esse movimento em vários lugares do mundo, mas na Europa ele está muito forte. Aqui é importante dizer que a Constituição francesa permite o presidente da República fazer a dissolução do Congresso. O presidente da República poderá, após consulta do primeiro-ministro e aos presidentes das assembleias, pronunciar a dissolução da Assembleia Nacional. Então, não foi um golpe, né? Assim que nem eu vi esses dias aí, né? Foi um movimento arriscado, mas é constitucional. É a mesma coisa de um impeachment. É um negócio traumatizante, mas tá na Constituição, tá? E aí o Olaf Scholz também na Alemanha, o Lula está em Genebra, agora disse que está conversando com o Scholz, que aprendeu o que está acontecendo para que não se repita aqui. Então, assustou. Uma coisa que eu acho interessante aqui é que o pessoal fala, né, a extrema-direita, né? Eu não gosto desse conceito direita-esquerda, porque eu acho ele burro, né? Mas eu vejo que a democracia está em teste ultimamente. Por quê? Não digo nessa parte aqui da extrema-direita, como eles chamam, mas vamos dizer que a maioria da população concorde que aquela política do bigodinho lá de 1939, que é uma bosta, seja melhor. E aí? Realmente são coisas que são novos desafios para a política nacional, a política mundial, e a democracia está em teste aí. Mas alerta vermelho ou alerta azul, né, lá na França e na Europa. E como o Ricardo disse, está se repetindo nos Estados Unidos e em muitos outros países. Né? El Salvador tem um presidente de direita forte, crescendo, que é o Bukele. Milei na Argentina ganhou a eleição, quebrando aí uma onda esquerdista. Tem um movimento acontecendo aqui. A gente tem pesquisas no Brasil já que mostram que se a eleição fosse agora, Bolsonaro ganharia do Lula, caso o Bolsonaro fosse candidato, caso o Lula fosse candidato. Estamos trabalhando com questões hipotéticas. Ou poste que ele colocar lá. Isso, porém, mostra um caminho à direita, entende? Um caminho à direita. Então eu acho o seguinte, cada país tem a sua soberania, cada povo entende um pouco a sua realidade, e eu não gosto de extrema direita, porque em alguns lugares da Europa pode até ter uma direita mais extremada mesmo, alguns lugares dos Estados Unidos tem ali o Tea Party, uma galera um pouquinho mais extrema, mas eu acho que é um movimento que mostra que uma parcela da sociedade mundial, de certa maneira, tomada as devidas proporções, está um pouco cansada desses governos inchados, de carregar governo nas costas. Então, realmente, eu acho que é um momento de reflexão global. Engraçado que aqui um amigo meu, que eu não vou dizer o nome, me disse em 2018, falou, olha, agora tá tendo uma onda mais à direita, mas na próxima eleição é tipo o pêndulo, vai ter mais uma onda à esquerda, depois mais uma à direita. Pois é, estamos aqui em 2024, eu vou dizer que esse meu amigo estava certo, porque é justamente isso que está acontecendo. E pode ser que uma vez que tem essa onda azul aqui, o pessoal se canse também, e assim vai indo, tendo a sucessão de poderes. Não quero esticar essa conversa não, mas apenas para dar um novo ponto de vista aqui, como foi esse de 18. Eu acho que a sociedade, de maneira geral, não é só aqui no Brasil a gente percebe isso bastante. Tenho certeza que você que está nos acompanhando tem essa sensação que eu tenho, e eu acredito que o Danilo também tem. Nós estamos muito cansados desse modelo político mais do mesmo. Nós estamos cansados, então a gente fica ansioso por algo diferente. Então, quando você tem um governo de esquerda, que a gente vai ver aqui nas notícias aqui, repetindo cenas do passado constantemente, você não aguenta mais isso. Então, essa tua tolerância está pequena, o pavio está curto. Aí está o governo de esquerda, você está vendo se repetir erros do passado, você já quer ver uma alternativa que normalmente aparece alguém do outro lado do pêndulo. Ah, eu posso melhorar, eu posso fazer. Mas no dia a dia a gente não tem percebido essas grandes mudanças na realidade.
Então talvez a gente esteja ansiando por algo realmente diferente, algo com mais concretude, sabe? Com mais solidez nessa mudança. Enfim, Uhum. vamos ver o que vai Tinha um dar. jogador de futebol muito sábio que ele disse uma frase que eu falei, nossa, que coisa ululante, mas faz todo sentido. Se não mudar, não muda. É, E se acho que não é isso que a mudar, não população tem muda. que entender. Se você tá cansado do mesmo, muda, para pelo menos pode ser Bora. diferente. Falando em mais do mesmo, parece que certas coisas continuam acontecendo aqui no Brasil, né? Nós falamos do leilão do arroz na semana passada, né? E o que aconteceu foi o seguinte: a empresa que ganhou, ela era uma empresa pequena para importar 263 mil toneladas de arroz. É um volume muito grande. Então começou a ter muita denúncia de que essa empresa, além de ter uma questão societária, não estava bem resolvida para saber quem que era sócio. Parece que tinha sócio oculto, sócio que era assessor do secretário de abastecimento, né? Aí pareceu que esse ex-assessor, então, deu uma facilitada no leilão. Tinha muita coisa ali, muita obscuridade nesse leilão. E o que aconteceu foi que nessa segunda-feira foi decretado anulado o leilão do arroz e o secretário foi exonerado. Nery Geller, que já foi ministro da Agricultura e ex-deputado federal. Ele está falando que foi uma perseguição, tipo assim, jogaram a culpa em mim das bostas que fizeram lá. Mas enfim, caiu na mão dele. Aí o que acontece? O Fávaro, que é o ministro da Agricultura atualmente, ele disse que vai fazer um novo leilão mais para frente. Então era para setembro, a previsão talvez já não tenha esse leilão, esse abastecimento em setembro. Aí eu pergunto, vai chegar lá na frente daqui a 6 meses praticamente? Como é que sabe se vai ter desabastecimento ou não? Se hoje já está discutindo que já não tem, fez uma cagada. Aí, para não se repetir os erros do passado, disseram que agora vai ter a participação da Advocacia Geral da União, da Controladoria Geral da União e da Receita Federal. Precisa desse leilão, Ricardo? Primeiro, foi uma decisão anulada, uma decisão correta, anular. Devia anular de vez e tipo, acabou isso aí, galera. Vou aproveitar a oportunidade que eu cancelei e não vou fazer de novo. Né? A gente tem a frente do pessoal que é produtor de arroz dizendo não faça, vocês vão prejudicar o setor. Dá uma análise aí nossa pra gente. Eu já falamos desse assunto semana passada, tudo isso aqui. Mas agora com esse novo acontecimento, dá um over pra gente aí, por gentileza. Foi uma vergonha o que aconteceu nesse leilão do arroz. Nitidamente, para quem entende minimamente de administração pública, foi uma tentativa de roubar o povo brasileiro. Essa é a realidade. A empresa que ganhou um leilão multimilionário não tinha a mínima capacidade, não teve uma mudança societária dias antes do leilão, tem obscuridade de sócio, não tem nenhuma relação com comércio exterior, com compra, vai comprar o arroz de quem, vai importar isso como vai fazer essa logística, não tinha condição. É nítido que foi um leilão metendo a mão no dinheiro público, com a intenção de meter a mão no dinheiro público. Não se deve mais fazer esse leilão, já que deu errado, já que pegou no pulo do gato, essa é a realidade. E a gente tem que investigar, tem que ter uma CPI para analisar isso, porque dinheiro público é sagrado. Já que pegou, tem que cancelar e não ter mais. Os produtores de arroz do Rio Grande do Sul é que precisam estar conversando com o governo, porque eles já falaram que não há necessidade, que não haverá desabastecimento, e o governo querendo, de alguma maneira, pelo que nós estamos vendo, levar alguma vantagem ou fazer propaganda política colocando sua logomarca no saco de arroz subsidiado aí, que pode prejudicar muito os produtores de arroz do Rio Grande do Sul. Aham. Ao invés de ajudar, isso pode causar um problema de longo prazo na nossa produção de arroz. Então, já que caiu, já que foram pegos no pulo, que se cancele de uma vez, que se instaure uma CPI para investigar o que de fato aconteceu. Tem parlamentares buscando Já buscando assinatura. e tem que ter, porque dinheiro público é sagrado, não pode se brincar com isso. Houve uma tentativa de fraude grande, bilionária aí. Tem que se investigar. E se abrir o olho, porque pelo que eu estou sabendo, Danilo, também houve fraude em outras licitações aí do milho. Da própria Conab. Isso, da própria Conab. Então tem que dar um... Cadê os deputados federais que são pagos para fiscalizar esse tipo de contrato? Cadê os deputados? Como é que uma empresa dessa, sem a mínima condição, ganha uma licitação desse tamanho? Tem muita coisa errada. E é esse tipo de movimento errado que causa revolta na população. Dando um spoiler aqui de uma notícia futura, o deputado disse que a fiscalização de como o dinheiro é utilizado não é dele, não. Né? Bacana. Mas vamos deixar isso daqui para daqui a pouco, né? Que é a próxima notícia, uma das próximas notícias, é verdade. Tem já CPI aí, uma possível CPI vindo pela frente.
Também tem denúncias de que o leilão do milho, como o Ricardo disse aqui, também está com suspeita de que foi feito de maneira equivocada, né? Esses aqui é aqueles cabidões de emprego que são poucos mencionados, CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento, né? E é por onde acontecem as falcatruas, porque tá voando embaixo do radar, né? Tipo uma Petrobras que tem uma lupa muito grande, né? De fato, cadê os deputados aí? Parece que acordaram e agora vão fazer alguma coisa. Se quer ajudar o Rio Grande do Sul, produtor de arroz, faça que nem eu, que fui essa semana no mercado e olhei lá o arroz de onde eu estava comprando, era Rio Grande do Sul. Falei, ok, tô levando para casa. Pronto, você tá ajudando aí a indústria nacional, tá bom? Caiu a tampinha, ela vai ficar lá embaixo. Bem, Ricardo, agora vamos falar de um tema de educação que eu sei que você gosta. Adoro. O Senado aprovou essa semana, que dia foi? Na terça-feira, um PL, o PL era de 2011, tá? E aquele tipo, o Ricardo uma vez me falou, que muitos deputados fazem o seguinte, apresenta 1 bilhão de projetos de lei e vai deixando lá o rito normal, não se faz zero esforço para o projeto andar. E aí, dependendo da situação, ou do governo tiver algum interesse, fala, opa, eu tenho um projeto de lei aqui. Se encaixa aqui nessa situação. E aí, quando tem uma crise na educação por algum motivo XPTO, fala, olha, vamos dar uma urgência nisso aqui. Então, foi mais ou menos o que aconteceu. O Senado aprovou a Bolsa Permanência para estudantes de graduação e ensino técnico. Graduação vai receber R$700, ensino técnico 300, é isso mesmo. Agora, se você for quilombola ou indígena, é o dobro, tá? Esse PL, como eu disse, é de 2011, estava lá largado há 13 anos. E agora que tem uma greve aí, eu sei que a greve é dos professores, mas acaba também atingindo aí boa parte do corpo estudantil que vai ficar sem aula. Tá? E como estava tendo uma crise aí com os movimentos estudantis, misteriosamente esse PL foi aprovado. Bom, Danilo, vamos por partes. Primeiro que para mim ainda ficou um pouco obscuro. Esses R$700 aqui da graduação é para todos os estudantes universitários, ou seja, vai pegar que 80% dos universitários brasileiros estão nas universidades particulares. Menos de 20% estão nas universidades públicas, onde o Ministério da Educação gasta a maior parte do seu dinheiro. Entende que é um problema. O grande problema da educação no Brasil está na educação básica. A gente tem que formar bem lá na base. Valorizar professores, infraestrutura escolar, na base. Mas não é isso que o Ministério da Educação está fazendo, ok? Ao invés dele ajudar municípios e estados a ter uma educação de base top, não está fazendo isso. Ele pega boa parte do dinheiro e vai criando universidades públicas federais a um custo astronômico, dando muito dinheiro para o alto funcionalismo, para reitor de universidade, para doutorando e não sei o quê, gastando o dinheiro do povo com isso que eu acho que não é a prioridade nesse momento. E aí o que acontece? Nesse momento eles estão em greve, acho até que a gente deve ter essa notícia aí um pouco mais para frente. Daqui a pouquinho. Então eu vou deixar para lá. Mas dar R$700 para aluno ficar na universidade, que ele já não está pagando a mensalidade, é bem discutível na minha opinião, ok? Pode ter casos que é válido, pode ter casos que é um exagero. Então a gente tem que colocar uma lupa. Agora a minha pergunta fica, é para aluno de universidade pública ou é para todas as universidades? O aluno que tem ProUni, que está estudando numa universidade privada, ele vai poder pegar R$700 também de ajuda aqui? No caso do ensino técnico, R$300? Ou é só para quem já está na universidade pública, paga por todos nós, ainda vai ter mais R$700 ali para permanência na universidade? Precisamos entender um pouco esse tipo de mecanismo, porque vai se soltando dinheiro público de qualquer maneira e a efetividade desse dinheiro a gente não está vendo até agora. Vai ser mais ou menos igual aquela bolsa permanência do ensino médio. Você tem algumas condições para você receber, como por exemplo aqui você ter egresso da faculdade pública, não, da escola pública. Escola pública, você ter uma renda de até 2 salários mínimos per capita na família, né? Enfim, se você estiver vindo da rede privada, você tem que ser bolsista. Então tem alguns requisitos aqui bastante muitos critérios próximos do ProUni, por exemplo. Muito semelhante à bolsa do ensino médio, tá? Enfim, mas são 700 conto aí, que às vezes pode ajudar a pagar a faculdade, mas como você já está praticamente cumprindo os requisitos do ProUni, isso aí realmente é um agradinho para o estudante aí que a gente sabe, o estudante que paguei a minha faculdade, a gente sabe que é meio difícil aí. É difícil, sim. Eu acho que a gente tem que valorizar os estudantes, sim. Eu acho que a gente tem que valorizar a educação, tem que ser uma prioridade nesse país, deixar de ser um discurso, deixar de passar a ser uma realidade, mas tem que ser política pública efetiva. Muitas vezes você dá o dinheiro na mão do estudante, não é uma política pública que vá funcionar.
precisa entender, tem um conjunto de realizações para que essa política pública tenha efetividade. Mas, enfim, o governo gosta de dar dinheiro, né? E, ó, tem que estar cursos presenciais. Cadê a distância Já é aqui, um gente? preconceito aí, os Aí, cursos à distância. Já Ricardo que vai gosta. entrar aí, ó. Presenciais do nível médio, educação profissional científica da rede federal. Ah, então mudou tudo. Então, realmente aí... Então aí, ó, dois preconceitos. Isso. Dois preconceitos aqui. Primeiro, cadê o pessoal da educação à distância? Que, pela legislação brasileira, tem os mesmos direitos que o presencial. A gente vai ver que daqui a pouco não é bem assim. Segundo, por que só da federal? O cara que está pagando a faculdade não tem essa mesma dificuldade? Esse ainda tem um dobro ainda. Está pagando a faculdade do cara da federal, está pagando a dele, tem renda inferior a 2 salários mínimos, ele está correndo atrás da bola e não pode ter bolsa permanência. Então eu vou te falar, isso não é política pública efetiva. Você comentou aí do estudante de educação à distância, que tem os mesmos direitos. Deveria. Não sei se nesse governo, porque nessa terça-feira nós já tínhamos falado que o governo faria isso em outras oportunidades. Tá? O Ricardo é metido na área da educação à distância, então ele já tinha cantado essa bola em alguns resumos da semana lá atrás, tinha falado, olha, eles estão cercando aqui e vai acontecer o seguinte, vão suspender as vagas do EAD. Falei, nossa, muita coisa, né? Tem muito culhão para você bater de frente com grupos econômicos gigantes. E não é que fizeram. Essa semana foi anunciado que até 2025, março, se eu não me engano, 2025, está suspenso a criação de curso EAD no Brasil. Aí você fala, e a autonomia universitária que o Ricardo gritou aqui? Não é problema não é problema do Ministério da Educação. E aí as entidades estudantis e educacionais têm até o dia 31 de dezembro para apresentar uma nova proposta de regulamentação do setor. Chovendo uma olhada aqui, a gente já falou muito sobre isso, falando o seguinte, qualidade, ponto. Temos de primar pela qualidade no EAD e no presencial. Eu, advogado, sei que muitas faculdades de direito são lamentáveis, e elas são todas presenciais. Então é o seguinte, Mac, é qualidade? Eu tô contigo. Eu realmente acho que a gente tem que fazer uma limpa. Houve uma expansão gigante aí universitária, muitos cursos, a revelia do Ministério da Educação que não tem braço para fiscalizar, e isso fez com que alguns cursos não fossem tão, né, qualitativos como a gente desejaria. A prova disso é a reprovação na OAB, por exemplo, e de novo, que ultrapassa os 80%, e todos eles são cursos presenciais, tá? Ricardo, você entende melhor do EAD do que eu. Danilo, o Ministério da Educação está cometendo uma atrocidade com toda a comunidade de educação à distância. A educação à distância vem causando no Brasil nos últimos anos a maior inclusão educacional já vista na história do país. Na pandemia, não fosse as instituições de ensino que estavam mais preparadas para fazer educação à distância, nós teríamos um caos completo e absoluto. Mas o governo está cometendo uma atrocidade. São, para mim, várias ilegalidades. Prejuízo imenso para os estudantes, porque agora são colocados como estudantes de segunda categoria, o curso não tem qualidade. Nós temos, sim, que discutir qualidade na educação à distância e na educação presencial. Você mesmo citou a questão dos cursos de direito aqui, que é um grande exemplo, é uma grande métrica para a gente olhar e mostrar que muitas instituições presenciais não ofertam qualidade de educação. Então, sim, nós estamos juntos, Ministério da Educação, para poder discutir e trabalhar a melhoria contínua na qualidade da educação no Brasil, no ensino presencial e na educação à distância. Agora, você prejudicar milhões de estudantes de baixa renda, instituições de ensino que fazem bem, porque você colocou todo mundo no mesmo saco. Instituições que ofertam um bom trabalho, um trabalho com qualidade, você colocou na mesma cesta, no mesmo balaio, que instituições que não oferecem essa qualidade necessária e que precisariam sim melhorar. E aí outra pergunta, quem autorizou os cursos que não têm qualidade hoje? Não é o próprio Ministério da Educação? Quem deveria fiscalizar para que esses cursos não continuassem operando? Aquele curso, daquela instituição ruim que o MEC alega, não é o próprio Ministério da Educação? Então, é uma baita de uma incompetência do Ministério da Educação no trato com o ensino superior no Brasil. E isso precisa melhorar. Tenha certeza que instituições vão entrar na justiça para tentar reverter essa atrocidade que o MEC está fazendo com os estudantes, com toda a comunidade de educação à distância no Brasil. Acredito que isso vai se
remediar, na justiça, eles vão perder. No caso de cursos de medicina, eles já estão perdendo. No caso dos cursos da educação à distância, eles vão também perder, porque a justiça vai entender diferente como o Ministério da Educação. Ricardo, a questão aqui que eu estava falando da reprovação, 80% aqui de reprovação no exame da ordem, né? 2024. Dá uma olhada, gente. Então, é tudo presencial. Pelo amor de Deus. Aí você fala, o MEC não tem braço, mas ele tem índices, porque eles fazem o ENAD. Né? E eles têm uma nota lá de 1 a 5, é isso? Isso. O que acontece se eu tirar 1, 2? Teoricamente, na lei dos sinais aqui, que é uma legislação para ajudar a melhorar, a entender a qualidade na educação brasileira, se você tirar 1 ou 2, de 1 a 5, então 3 tá ok, tá ali na linha, mas tá ok, 4 bons. Se você ficar medíocre, que é. Isso. Tá tudo bem. Em tese, não é só o ENAD que compõe isso. Você tem conceito de curso, CC, CPC, que é conceito preliminar de curso, é um conjunto, a junção disso te dá uma nota final ali para o MEC entender como está o teu curso. 1 e 2, aí na tua instituição você tem que suspender novos processos seletivos, tem limitação de vaga até que você melhore naquele curso. Essa análise é curso a curso, não é toda a instituição. Eu posso ter uma medicina maravilhosa, mas o meu curso de psicologia é ruim. Exatamente. Tá. Então vai se analisar curso a curso, ok? Aí você tem alguns regramentos, suspende vaga, até o fato mais pesado, que é a suspensão do curso. De fato, não pode mais operar aquele curso. Mas o Ministério da Educação, se não tem braço, tem que passar a ter braço, porque ele recebe muito dinheiro do orçamento público para isso. Ele cobra das instituições. As instituições de ensino no Brasil pagam para o MEC para elas serem fiscalizadas. Então você tem uma instituição, é verdade. Você tem uma instituição, você tem que pagar. Agora, se o MEC vai fiscalizar, não, é outra história. E agora eles vêm dizer que não tem braço, esse dinheiro está indo para onde? É a pergunta que fica no ar. Porque é um dos maiores orçamentos da União, é do MEC, é do Ministério da Educação. Esse dinheiro está indo para reitor de universidade pública, andar de jatinho, andar em cobertura em Brasília. É para lá que está indo o dinheiro. Não está indo para poder melhorar a qualidade da educação. Então, olha, eu vou te falar, é só atrocidade, não é só distorção, é só narrativa. Você comentou aí de que eles pagam para ser fiscalizado. Eu lembrei dessa TFE aqui em São Paulo, a gente paga uma taxa de estabelecimentos comerciais, taxa de fiscalização de estabelecimento. Eu acho, na minha concepção, a propina institucionalizada. Em tese, você paga para ser fiscalizado. E aí, em tese, o fiscal iria no seu estabelecimento verificar se todas as regras administrativas, sanitárias estão ok. E se você pagar, tá tudo bem. Ninguém aparece. Não paga para você. Parece aquele da motinho, não sei se algumas cidades tem, em São Paulo tem alguns bairros, passa pitando na madrugada, perturbando o teu sono, aí ele vai vendendo segurança para você. Uma milícia, mini milíciazinho, sabe? Ele passa vendendo segurança. Se você pagar, tá tudo bem. Tá tudo bem. Se você não pagar, aí você lascou. Aí sua casa vai passar a receber um arrombamento, aí começa a ter todas essas coisas. Isso aqui só que é institucionalizado. Eu acho essa TFE, essa taxa de fiscalização da prefeitura, um roubo para o comerciante, um roubo para o empreendedor, para quem está começando o seu negócio, para quem precisa da ajuda da prefeitura. São Paulo é o que é por causa dos empreendedores. Essa é a terra das oportunidades. É aqui que as pessoas vêm de vários lugares do Brasil, de vários lugares do mundo, para reconstruir a sua vida, para atingir ali uma conquista financeira, tão sonhada qualidade de vida. É aqui em São Paulo. Aí vem a prefeitura que não ajuda e vem atrapalhar, arrancar dinheiro do emprego. É um negócio surreal isso aí. Eu não sei como é que isso é permitido, não. Você falou, é a terra de oportunidades da prefeitura. Principalmente da prefeitura arrancar o dinheiro, né? Olha, Daniel, eu vou te dizer que não é fácil. O jogo não é fácil. Não é. Você tinha comentado aí que deputado tem que fiscalizar, né? E teve um aqui que disse o seguinte, não é minha função fiscalizar, não. Eu mando dinheiro e aí o que acontece com o dinheiro já não é problema meu. Pois é, ele mandou dinheiro, tô falando do Juscelino Filho aqui, tá, gente? Juscelino Filho mandou dinheiro para um município, se não me engano, Vitorino Freire, lá no Maranhão. Coincidência. A irmã é prefeita, tá? E ela pegou essa verbinha que o irmão mandou, acho que 5 milhões, e construiu uma estrada. Fala, pô, construiu uma estrada, benefício para a população. Não, parece que ligou a cidade de Vitorino Filho com as fazendas da família do Juscelino Filho. Aí o TCU, o Tribunal de Contas da União, foi dar uma olhada e falou, realmente, gente, ninguém usa essa estrada senão eles. E aí considerou que houve aí um desvio. A Polícia Federal investigou, porque ele também tem relação com a Codevasp, Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, e mais um rio lá, acho que é Beira, algo que o valha, né? Aí você fala, Daniel, são 5 milhões só.
Para. Mas a UOL trouxe aqui que são 9 outras suspeitas. Isso fez com que o Juscelino Filho fosse indiciado na Polícia Federal. Esse fato. Mas tem outras notícias aqui que o UOL trouxe. Vamos ler o que ele fez. Aqui. Escondeu o patrimônio de 2 milhões de reais de cavalos da raça lá no TSE. Se você entrar no Divulga Candi e procurar o candidato, você vai ver a declaração de bens, que é obrigatório ele dizer o que ele tem de bens antes da eleição, porque depois compara com ele saindo, fala, olha, você ganha 23 mil reais por mês, então a evolução patrimonial sua é tanto. E aí você multiplicou seu patrimônio por 100, tem alguma coisa errada aqui. É para isso que apresenta. Ele omitiu aqui. Tá? Apresentou à Justiça Eleitoral dados falsos sobre viagens de helicóptero. Usou... Eu dou risada que isso parece muito Brasil e de fato é. Usou um voo da FAB, da Força Aérea Brasileira, diárias para ir em leilão de cavalos de raça. Ele é ministro das Comunicações. O que isso tem a ver com o trabalho dele? Empregou um piloto particular e o gerente do Arras, né? Assim fala? Da família Aras, como funcionários da Câmara dos Deputados. Se eu colocar o piloto do meu jatinho como funcionário da Câmara, eu não preciso pagar, né? Depois que aconteceu isso, foi demitido. Olha, por que será? Vamos lá, né? Tem coisa aqui. Entregou seu gabinete no ministério para o sogro despachar quando ele próprio estava fora de Brasília. Usou o fotógrafo oficial do Ministério das Comunicações em eventos particulares, promovendo a si mesmo, a irmã, que é a prefeita, e um primo. Após a chegada de Juscelino Filho ao cargo, o Ministério da Comunicação distribuiu retransmissoras para a TV para o empresário do núcleo político do ministro, ou seja, ajudando os amigos. Beneficiou prefeituras comandadas por sua irmã e um primo, com doação de computadores e um programa do ministério. Gente, pelo amor de Deus. Então você tem aí muitas denúncias caindo numa mesma pessoa. Ricardo já tinha gritado isso lá em comecinho de maio. Ele disse, gente, na época nem era indiciado, era investigado só. Aí agora foi indiciado. E normalmente a gente fala, pô, tá, se tem um indício é porque tem uma quantidade de provas mínimas ali. Qual que é o ideal? Se licencia, faz a sua defesa de forma decente. Por quê? Se eu for inocente, volto com uma certidão de idoneidade. Falo, ó, seus trouxas, tá aqui a certidão de que eu não fiz nada. Agora, se eu for culpado, eu estou mantendo um corrupto no ministério. Então era bom que se afaste. Mas isso não aconteceu. Quando chegou em Genebra, o presidente Lula foi questionado sobre a situação. Ele disse o seguinte: ele tem total direito de provar que é inocente. O União Brasil, calma! O União Brasil disse o seguinte: tamo com ele, tamo junto. Pronto. Fica à vontade, Ricardo Rosso. Danilo, em qualquer país sério do mundo, esse ministro das comunicações do Lula, Juscelino Filho, estaria afastado do cargo para se investigar. Se é inocente, volta depois. Se é culpado, cadeia nele. É assim que funciona em qualquer lugar decente, mas aqui no Brasil não. Quem é que tem que afastar o ministro? O presidente da República, é ele que nomeia, é ele quem afasta ministro. Ah, tem um jogo político ali, Ricardo, com União Brasil, que é o partido dele, não cai de jeito nenhum esse Juscelino. 1 milhão de suspeitas, agora já um indiciamento, e União Brasil passando pano para ele. União Brasil é um partido que faz parte da base. Quem comanda, quem foi eleito foi o presidente da República. O presidente da República tem que dizer, não, olha gente, nós vamos afastar o Juscelino Filho, vocês indicam outro nome, depois se ele comprovar a sua inocência, ele volta para o cargo. É assim que tem que funcionar no país, é dinheiro público. Já, para mim, já está mais que mostrado aqui, gente. Só na questão da estrada, já foi. Nós estamos falando sempre de milhões, milhões e milhões e as pessoas morrendo na fila do hospital. E mais de 5 milhões de casos de dengue no Brasil. E um ministro desviando aí, sei lá de que maneira, de que forma, diz a Polícia Federal agora que o indiciou, que tem um cheiro imenso de corrupção nesse processo, mas desse governo a gente não espera mais nada. Uhum. E ele, quando foi questionado, porque ele mandou o Devasp, ele foi o seguinte: olha, eu tinha falado que era a Companhia de Desenvolvimento do Vale do Ribeiro, de São Francisco e Parnaíba, tá? Só para corrigir aqui o nome da companhia. Ele foi questionado e ele disse o seguinte: olha, eu mandei a emenda. Não tem como negar, é emenda parlamentar.
Mas o que acontece depois que eu encaminho a emenda, já não é problema meu. Não é a minha competência enquanto deputado federal fiscalizar. Ó, Danilo, eu vou falar. Além de suspeito de corrupção, é burro o miserável. É burro, porque isso é falta de capacidade mesmo. O principal papel do deputado federal é fiscalizar. É fiscalizar. O papel do deputado federal é aprovar e reprovar leis de âmbito nacional e fiscalizar os gastos do Poder Executivo. Aprovar e reprovar leis, ok, está dentro do processo dele. Agora, fiscalizar é o mínimo. É para isso que o povo paga o salário do deputado federal. Ponto. E você vê que ele não faz isso e fez o que aconteceu. Desviou aí. E, enfim, ainda fosse só ele, tudo bem, mas muitos outros deputados também não sabem dessa função. A maioria não sabe. E realmente, boa parte da população também não sabe que uma das funções do Congresso Nacional, estava procurando aqui na Constituição para mostrar, mas vai demorar. Além de fazer lei, que é a primeira coisa que você pensa, o deputado faz lei, né? Antes, ele não apresentasse projeto de lei nenhum, mas ele fizesse a função primordial, que é fiscalizar a execução do orçamento. Um parlamentar, quando faz uma emenda, ele o faz no orçamento federal. Exato. E principalmente das emendas dele, ele tem que ficar ali, ó, olhando o máximo, Todo porque é a cuidado. reputação dele Exato. primeiro que está fazendo. Você mandou para um hospital. O hospital não melhorou o atendimento, fala, tem alguma coisa errada, porque o orçamento normal que aquele hospital ia receber, recebeu. Aí eu mando um plus, e mesmo assim tá ruim, aí você vai dar uma olhadinha. Tem algum contrato que tem aquele cheirinho, o leilão do milho, o leilão do arroz, vá lá e faz. Por isso que o deputado faz CPI, por exemplo, porque a função dele é fiscalizar. Nesse caso aqui, o cara falou, tô nem aí. E o União Brasil, importante falar o seguinte, ele não tem só um deputado, né? Imagina fosse um partido, só tem um deputado. Fala, irmão, a gente fechou o acordo, só tem esse aí. Não é nada. Se eu não me engano, depois do PT e do PL, é ele. Eu acho que deve estar ali com o MDB, que normalmente o MDB é um partido grande, mas tem deputado pra caramba. Dava pra indicar um outro. Não fizeram porque não querem, tá? Então, passando, que não precisaria ser um deputado para indicar, né? Não, qualquer outra pessoa. Deveria ter uma competência técnica, um notório saber naquele segmento, no caso, comunicação, para poder ser ministro. No Brasil não tem nada disso, tá, gente? Coloca qualquer um, amigo do rei, bola para frente, não faz nada, não precisa prestar nada, tem nada. Me fala um projeto que esse cara desenvolveu aí, para dizer, nossa, esse cara é o ministro, tem que manter ele lá. Não é, bro. Ele mandou, assim como a maioria dos outros também, para as prefeituras dos dele. irmãos e legal, primos. Que bacana, né? Que projeto fantástico. Normalmente coloca o ministro, um deputado, para comprar voto. Comprar voto, que eu quero dizer assim, olha, vou colocar você lá como deputado, mas o União Brasil, vota comigo. Não está funcionando muito bem no caso do União Brasil. Mas essa é a tese. Você já ouviu falar do Gabinete do Ódio, Ricardo Rous? Eu já ouvi falar. Tá. E quem que é o Gabinete do Ódio? O Gabinete do Ódio era atribuído a um grupo próximo de Jair Bolsonaro. Certo, aí foi colocado no inquérito das milícias digitais, para fim do mundo, não acaba nunca. Isso, que já está aí há anos sendo postergado a mais 180, mais 180. E da ousadia, você já ouviu falar? Eu ouvi falar também. Até o nome é mais leve, né? É mais leve, porque esse é o Gabinete da Ousadia ou do Amor. O Estadão trouxe aqui uma notícia dizendo o seguinte, que o Palácio do Planalto tem o seu próprio gabinete da ousadia ou do amor, cuja função é pautar o debate público com notícias favoráveis ao poder público atualmente, e o fazem por meio do marketing por camadas. É isso, você manda para o seu amigo, ele gosta, aí ele retransmite e assim vai retransmitindo a mensagem para frente. Segundo essas notícias aqui, esse grupo se reunia, não sei se reúne mais depois que foi denunciado, mas o jeito que o brasileiro descarado deve estar continuando se reunindo. Todos os dias, 8 horas no Palácio do Planalto para pautar o debate público. Né? Segundo o Estadão, essas postagens misturavam desinformação e agressividade contra adversários políticos. Exatamente o que faria um gabinete do ódio. Né? Você ia falar alguma coisa? E a desinformação, um nome bonito para fake news. Tá? Isso. Como a privatização das praias, né? A privatização das escolas. E mais uma notícia que a gente vai deixar para daqui a pouquinho, que é o incentivo a um crime X, né? Essas desinformações. Aí o que aconteceu? Já estão pedindo aí a inclusão. Além de tudo isso,
quem organiza essa milícia, entre aspas, esse grupo, é o Instituto Lula, uma organização sem fins lucrativos que é mantida ali para, vamos dizer assim, manter o acervo presidencial do Lula e a imagem do presidente. Normalmente os presidentes têm institutos, né? O FHC também o tem, né? Mas esse especificamente está sendo utilizado aí para difundir notícias relacionadas ao governo Lula. Muitos parlamentares de oposição já estão pedindo aqui a inclusão desse instituto no inquérito das milícias digitais lá no Supremo Tribunal Federal. Eu acho que é muito improvável que o seja. Mas além de tudo isso, como se não fosse o bastante, essa notícia aqui me deixou angustiado. O alvo da Lava Jato, o Instituto mobilizou cerca de 100 mil militantes do PT para propagar pelo WhatsApp mensagens em favor de Lula durante a campanha eleitoral. O Instituto, se não me engano, é uma pessoa jurídica, não? É uma pessoa jurídica. E uma pessoa jurídica fazendo uma coisa para um candidato não se configura uma doação para um candidato que é vedado segundo a legislação atual? O que alega Paulo Okamoto, presidente do Instituto Lula, e sua sucessora, é que foram todos voluntários. Caramba. Não houve envolvimento de pagamento, de recursos, e até 100 mil voluntários aí, pelo jeito. É voluntário que não acaba mais. Danilo, é poucas palavras para falar sobre essa pilantragem aí. A gente tem que fazer um pedido, meio que até desesperado. Pedido a quem? Ao nosso querido ministro Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, ministro, que é aí o cara da milícia digital, relator do inquérito das milícias digitais. Está aqui um prato cheio. E o Estadão, um grande jornal brasileiro que faz parte do consórcio de mídia, ele fez todo o trabalho, um belo trabalho, inclusive, do Estadão, tá? Alexandre, ministro, está à disposição. É só o senhor pegar ali e incluir essa galera toda, incluindo o Instituto Lula, no inquérito das fake news, porque nós queremos acreditar, ministro, de que realmente há uma preocupação com a divulgação de notícia falsa. Há uma preocupação com espalhar mentira na internet, com enganar as pessoas, com a desinformação das pessoas. E a esquerda está fazendo isso o tempo inteiro, ministro. E eu não estou vendo ninguém da esquerda incluído nesse inquérito das fake news. Então tem uma grande oportunidade agora, apurada por um jornal que faz parte do consórcio de mídia. Não é o pobre Ricardo Rosso que está pedindo para o senhor, não. É o Estadão que está dando de mão beijada, ministro, o senhor incluir no inquérito das fake news o Instituto Lula e toda aquela galera ali que vem propagando notícias mentirosas, falsas e atrapalhando a democracia brasileira. Vamos lá, ministro, estamos aguardando aqui. E na semana passada nós fizemos o resumo da semana e eu falei 2 fake news passando pela frente a privatização das escolas e a privatização das praias, né, que deu um debate pra caramba na semana passada e que sumiu, né? E aí eu fico pensando, parece que é isso mesmo. Pautou naquela semana que aquele ia ser o tema. Aí agora já é outro PL, o que aconteceu lá atrás já é problema dele, etc, etc. Mas, eu fiquei aqui preocupado com essa parte da doação, né, para um candidato. E aqui eu tava dando risada porque segundo o diretor desse instituto, ele disse que o Instituto Lula é uma entidade apartidária. Enfim. Pois é, né? Tudo certo. Mas eu não consigo acreditar numa coisa dessa, enfim. E várias outras coisas, não só nessa. Ricardo, vamos pro próximo, que esse daqui é um assunto muito indigesto. Vamos deixar pro ministro Alexandre de Moraes, que competentemente vai incluir essa galera toda nesse inquérito aí, vai tocar tudo para frente. Então a gente vê aí que desinformação, para falar bonito, fake news, não é monopólio só de um lado. Não. Tem dos dois. E aí você precisa ter boa informação para poder ter o seu próprio posicionamento. E aí, nesse caso, você pode contar com a gente. Tá bom? Ricardo, outra questão de educação. Hoje a gente tá rápido, assim é legal. E a gente vai abrangendo vários temas. Até porque o último vai ser espinhoso. Mas vamos deixar para daqui a pouco, que é a próxima notícia. Próxima depois dessa. Greves nas federais. Já temos aí quase 3 meses de greve em 62 institutos federais. Que, obviamente, se o professor faz greve, o aluno não tem aula. Né? Lula disse o seguinte, um sindicalista, né? Lula, de fato é. Ele disse o seguinte, é preciso muita coragem para você começar uma greve.
Mas é necessário muito mais coragem para se encerrar. Por isso eu estou aqui conclamando para os meus amigos e companheiros líderes sindicais para que encerre essa greve, porque ela não faz sentido de se manter, porque nunca você vai conseguir tudo aquilo que você quer. Você entrar na greve dizendo, eu quero 10%, o cara vai te oferecer 2%, e aí você fica ali negociando até chegar no meio termo. Segundo Lula, os sindicalistas estão irredutíveis, ou é do jeito deles, ou nada. E, consequentemente, como não há acordo, a greve permanece. Nós normalmente gravamos de sextas-feiras e aí as notícias de sextas-feiras ficam de fora. Mas hoje é sábado, a gente está gravando no sábado. Ontem, os sindicalistas falaram, nós vamos manter a greve. Essa semana também o Camilo Santana foi ao Congresso Nacional, à Câmara especificamente, e quando foi questionado, sacou aquela carta. Mas no governo anterior não foi dado aumento suficiente, então se oferecer 5% agora, é muito insuficiente porque lá atrás houve um desmonte, toda aquela conversa chata que a gente sempre escuta, um desmonte das instituições federais, então é necessário dar um aumento muito grande, vocês, deputados, têm que aumentar o orçamento do Ministério da Educação para que a gente possa oferecer aí mais dinheiro para os professores. Fique à vontade, Ricardo Rosso. Danilo, nem tem palavras, porque eu já falei aqui nesse vídeo que o Ministério da Educação já é um dos maiores orçamentos, ele só fica atrás do orçamento do Ministério da Saúde. Então, ali é uma briga São dos os dois maiores, saúde e educação. Isso, inclusive com verbas carimbadas, é um dinheiro que já não pode ser mexido e tal, não dá para diminuir, tem toda uma complexidade no orçamento da educação e da saúde. A princípio, é bom, não é ruim. De grosso modo, é bom que seja uma verba bem destinada para evitar políticos ruins que mexam nisso. Aqui é o seguinte, é o Lula aí que já foi sindicalista, não é mais há muito tempo, já foi sindicalista em algum momento lá no passado, onde ele começou a carreira dele. Hoje ele entende muito como funciona esse mecanismo, mas está sofrendo um pouco do próprio veneno aí, e a galera ligada a ele mesmo, porque a boa parte da base do governo Lula são reitores, professores, estudantes de universidades públicas brasileiras. A gente pode discutir muito o modelo de universidade pública que é aplicado aqui no Brasil. Eu, particularmente, tenho muitos pontos contrários à forma como esse modelo é implementado. Acho que é importante ter as universidades públicas, mas não exatamente no modelo que é colocado aqui no Brasil. Eu não vejo toda essa efetividade do dinheiro público. Mas, presidente, tranquilo aí. Gerir essa greve aí dos seus. Para mim, mais discurso, né? Porque para mim tem muita má gestão nas universidades públicas também. Você der um Google aí, procura a UNB, procura outras universidades, reitor da UNB, por exemplo, você vai ver que tem um negócio aí bem ruinzinho, a gestão de muitas universidades públicas. Aqui eu falo muitas porque, obviamente, não são todas. Tem universidades que fazem um bom trabalho, tem gestores que fazem um bom trabalho e tá tudo ok. Mas uma parcela significativa tá só mamando na teta do governo. E tá querendo um pouquinho mais. Na semana passada teve uma notícia que eu esqueci de colocar, não é federal, tá, gente? É estadual. Mas a USP deixou aí de ser a grande faculdade da América Latina e a gente perdeu para a Universidade de Buenos Aires. 2 derrotas aí. Primeiro por uma Argentina. Pô, né? Perder para a Argentina nunca é legal em qualquer âmbito. E segundo, perder para uma universidade que, segundo a mídia brasileira, tem sofrido cortes e mais cortes do Milei, Javier Milei lá tá cortando tudo, e mesmo assim ela conseguiu superar uma instituição de excelência aqui do Brasil, né? Ricardo sempre falou aqui que o dinheiro da educação é muito grande, é um orçamento muito grande, mas coloca-se muito concentrado na educação superior e pouco na educação básica. Talvez por isso algumas instituições, quando você entra, tem português 1, tem matemática 1, porque se você não tiver aquilo, você não vai entender depois o conteúdo da matéria em si, porque você não teve a oportunidade de ter esse ensino de qualidade antes. Esses dados não são da minha cabeça. E é simples o cidadão comum entender um pouco isso. Se a gente pegar um recorte aqui do estado de São Paulo, por exemplo, as nossas 3 universidades estaduais, nós temos 4, mas eu vou falar aqui de 3, USP, Unesp e Unicamp, a maioria de quem cursa essas universidades são oriundos de escolas particulares. Porque nós temos uma barreira ali que segrega esse estudante, que é o processo seletivo. O processo seletivo da USP é bem complexo. Então, o aluno ele tem que ter vindo de uma escola particular e, às vezes, ainda faz um cursinho para ele conseguir uma vaga na universidade pública aqui
no estado de São Paulo. O aluno oriundo de uma escola pública, que é ruim, na sua grande maioria, tem ilhas de exceção, mas são exceções. Então, a maioria das escolas públicas são muito ruins, eu falo com toda a propriedade, porque eu venho de escola pública, sei exatamente o que eu estou falando. Então, esse estudante, na maioria das vezes, não tem condição de passar na USP, na Unesp, na Unicamp, ele fica de fora. Para onde é que ele vai? Ele vai para as universidades particulares, ele vai pagar. Por isso que 80% dos universitários brasileiros estão nas universidades particulares. E a maioria desses universitários vem das escolas públicas. A maioria dos alunos das universidades públicas, pegando o retrato aqui de São Paulo, eles vêm das escolas particulares. Olha que contrassenso imenso que nós temos na educação superior. Então, nós precisamos rever o modelo de educação pública superior no Brasil urgentemente, para que a gente possa ter realmente alguma condição de ajudar as escolas de base a terem uma educação de excelência. É assim que outros países do mundo conseguiram melhorar essa educação. Pode olhar qualquer modelo, de Coreia do Sul, a Canadá, Finlândia. Educação de base é formar igualitariamente todo mundo muito bem na base. E a base está nas prefeituras, está nos estados. E a gente vai cair em outro problema, que é como se divide o bolo do dinheiro no Brasil. O dinheiro vai todo para Brasília, fica um pouquinho só nas prefeituras, as prefeituras vão se apertando cada vez mais, o Estado vai se apertando cada vez mais e Brasília esbanjando dinheiro no bolso de reitor de universidade federal. Você comentou aí do cursinho, compartilhar aqui uma história pessoal. Quando eu saí do ensino fundamental, eu fui para o médio, e eu já engatei no cursinho, porque eu tinha noção de que eu queria direito, né? E eu queria uma das três, PUC, USP e Mackenzie. USP era uma pauleira entrar. Então eu fiquei fazendo quase me graduei no cursinho. 3 anos de cursinho, e no último ano faltou um pontinho para eu passar para a segunda fase da FUVEST. E eu já estava 3 anos no cursinho, já não aguentava mais. E coincidentemente eu passei no Mackenzie, eu fui. Mal sabia aí que tinha, deixa eu ver, talvez uns 80 mil reais de curso para pagar pela frente. Se eu soubesse disso antes, talvez tinha feito mais um aninho. Eu me graduava no cursinho fazia 4 anos para tentar a USP. Mas é bem isso que você falou. Nós, alunos oriundos do ensino público, temos que nos contentar aí com o ensino privado depois, porque a barreira do cursinho, do vestibular, realmente impede que a gente entre aí, porque nós não tivemos uma educação base de qualidade. Ensino fundamental, ensino infantil e ensino médio de qualidade. Isso impede aí que muitas pessoas vão para as universidades públicas. Claro, a gente já é velho, né? Cabelo branco. Hoje você tem aí a questão de cotas. Na minha concepção, a mais adequada devia ser a social, mas hoje já tem pelo menos uma ação afirmativa, que é a cota racial. Alguma coisa aí eles querem mudar. Tem gente que já discute também a cobrança de mensalidade nas escolas, nas universidades públicas, desde que você tenha condição. Chegou aí na Comissão de Educação, esse PL foi uma gritaria, a Uni se posicionou contra, enfim. Mas lembrando que quem está, a maioria, né, que está na universidade pública, veio da escola particular, né? Em tese, poderia pagar aí uma universidade privada. Enfim. Eu sou a favor. Veio de escola particular, tem condição, foi para a universidade pública, paga a mensalidade. Você veio de escola pública, você não paga, continua como está hoje. Conseguiu entrar numa universidade pública, vindo de escola pública, tá tudo certo, a sociedade paga o seu curso. Agora você veio de escola particular, você tem condição, e aí a gente consegue mensurar isso através da renda média familiar daquela pessoa, declaração de R e tudo mais, essa pessoa paga a mensalidade da universidade. É simples, ela vai estar contribuindo para aumentar um maior número de vagas de quem não tem condição, de quem também dá um bolso no orçamento da universidade. É simples, não tem segredo. Agora é aquela guerra de narrativa de esquerda e direita que atrapalha o desenvolvimento do país. Infelizmente é isso. E aí você tem identidades como a Uni, que isso aí é uma papagaiada, uma babaquice, só para levar dinheiro do povo com um negócio de carteirinha de estudante, faz nada, é um nada mais retrocesso do que a Uni. É governada pelo PCdoB há 30 anos, não tem eleição direta. Já viu uma entidade diz representar o estudante, não tem eleição direta, é uma eleição indireta, eles pregam direto para deputado, para presidente, mas a eleição é indireta, pelo amor de Deus. E se você parar para olhar aí, presidentes da Uni, no Wiki aí tem uma lista, você vai ver que todos eles, todos eu exagerei, não sei dizer se todos, mas uma grande parte deles
Hoje é tudo deputado federal, tudo Não deputado é nada pelo estudante estadual. a não ser meter a O mão. Capelli, se não me engano, também já foi presidente da UNE, ou integrante da cúpula da UNE. Enfim, parece que estar lá não é para você melhorar o movimento estudantil, e sim para você se catapultar aí para algum cargo mais à frente. Só para lembrar isso aí, né? só de esquerda, essa esquerdalha toda aí vem daí do movimento estudantil. Ali eles ganham dinheiro, se catapultam para ir para outro lugar. Enfim, enquanto a gente não colocar o ensino base como qualidade, como prioridade aqui, a gente vai continuar amargando com índices ruins no PISA. Já vi muita gente criticando o PISA, falando, não é bem assim, o PISA é ruim, que não é de ser. Sendo ruim ou não, a gente tá lá na merda. A gente é ruim do tá? ruim. E o IDEB? Nós somos bons no nosso próprio índice, o IDEB, que é o índice que de média mensura a qualidade da educação básica no Brasil. Tu foi uma vez lá no Ceará, Fui. Numa escola que estava em primeiro lugar. Qual que é o segredo de lá? Cara, o que eu percebi é um relacionamento maior da escola com a família. A família sabe exatamente. Eles usam o WhatsApp, por exemplo, ferramenta simples que todos nós usamos. Parece bobagem, mas eles usam. A inspetora de alunos, o aluno faltou, avisa o pai, mãe, tá tudo bem com esse aluno? Ele faltou, ele não chegou, ou seja, não dá espaço para o aluno dar aquele gato e tal. A família fala, não, eu levei ele para a escola. Então a mãe chega... Alguma coisa deu errado aí no meio do caminho. Reunião de pais e alunos, que virou uma coisa rara, seja no público. Público quase não acontece, ou seja, os professores querem fazer, a escola quer fazer, mas os pais, na correria do dia a dia, não dão essa impressão. Nas privadas também, tá? Aí, por exemplo, minha irmã, as meninas estão estudando, marcam 3 da tarde. Eu ia falar isso agora. O que eles fizeram no Ceará, pelo menos nessa escola que eu tive a oportunidade de conhecer, só não trabalha? marcou aos finais de semana ou após o horário do trabalho dos pais. Então, pelo WhatsApp, você conseguia ali ter a maioria dos pais presentes na reunião de pais e as professores podendo relatar o que está acontecendo, a evolução dos filhos, pedindo uma maior participação dos pais. E é óbvio que os professores ali em cima, focados, eles têm um foco muito grande em português, matemática, que é importante esse aluno sair sabendo falar um bom português, escrever bem e fazer operações matemáticas básicas, é extremamente relevante isso. E aí eles têm as outras matérias de forma, vamos assim, chamar, entre aspas, mais secundárias. Então tem ali uma organização melhor, óbvio, que os recursos humanos são importantes, os diretores, os inspetores, os professores, e a conexão com a família. Eu percebi que essa conexão com a família tem feito uma diferença significativa lá. Porque na correria aqui do dia a dia, como você citou o exemplo da sua irmã, às vezes os pais não sabem o que está acontecendo, as dificuldades do filho. O professor quer falar, mas não consegue falar com os pais. E aí vai passando. Quando ele passou 1 ano, passou 2, passou 3, já foi. Ali a criança perdida. Enfim, mas bons exemplos na educação pública nós temos. Também tem ruim. Eu fiquei assim uns 3 anos, 3 eu tô mentindo, mas 1 ano e pouco sem professor de matemática. Como é que faz para colocar o Danilo com condições de igualdade para concorrer com um aluno de escola particular na FUVEST? É o cursinho. E olha lá, porque chegava no cursinho, o professor já vinha calorimetria. Você fala, meu filho, eu nunca tive isso na vida. Então o primeiro ano foi para falar, é isso que está acontecendo. E os outros 2 foi para poder entender mais ou menos de fato. O jogo. E compreender e ter condições mais igualitárias para concorrer com alguém que já teve isso na escola no período normal. Gente, deixei a última notícia aqui. Pro final não, né, cara? Deixei a mais polêmica pro final, porque ela fez barulho e continua fazendo barulho, tá? E eu acho que existe aqui uma narrativa atrás de interesses, enfim, e é um tema delicado, e também não pode sair aí com ódio. Não. A política não se faz com as vísceras. Não, pelo menos não deveria ser feito, né? Mas ultimamente está acontecendo. Vocês certamente ficaram sabendo aí do PL 1904. Ou, como uma deputada disse, o PL que incentiva o estupro. Né? Enfim, o 1904 diz o seguinte: acrescenta alguns parágrafos no 124 do Código Penal para colocar uma pena para a mulher que fizer a interrupção da gravidez. Você olhar aqui na 124, é o aborto provocado pela gestante. A detenção dela é de 1 a 3 anos. E aqui embaixo diz o seguinte: não se pune, tá? Ou seja, se você cometer 1 a 3 anos, exceto se, aí você tem aqui o aborto necessário, que é para salvar a vida da gestante, quando a gestante, aquela gravidez corresponde a riscos para... Quer mais água, Ricardo? Não, tá tranquilo. Tá? Obrigado. Quando aquela gravidez pode trazer riscos para a mãe, e aí então você pode fazer a interrupção da gravidez
sem punição para casos de gravidez resultante de estupro, e aí nesse caso também você não tem a punição, e a DPF 54, que o Supremo considerou que casos de anencefalia, ou seja, quando a pessoa não desenvolve o cérebro enquanto feto, a pessoa vai nascer e vai morrer. Né? Não tem cérebro, ela não vai ter condições de ter as funções fisiológicas mínimas para poder vingar. E aí você vai submeter a mãe a um sofrimento muito grande, porque ela vai ter que gerar durante 9 meses, senão ela responde por um crime, e nasceu, morreu. Então, para não passar por essa maldade, o Supremo Tribunal Federal considerou que essa interrupção dessa gravidez também poderia ser isento de pena. Pois bem, esse é o cenário que nós temos hoje. O PL 1904 fez o seguinte, se não me engano foi o deputado Sóstenes Cavalcante. Ele propôs aqui que essa pena de 1 a 3 meses, de 1 ano a 3 anos, fosse aumentada e ficaria equiparado ao homicídio simples. O que é o homicídio simples? Matar alguém, cuja pena é de 6 a 20 anos, tá? Aí você pergunta, tá, e qual que é a pena do estupro? De 6 a 10. Ou seja, se esse PL for aprovado, a mãe que cometer a interrupção da gravidez vai ter uma pena superior a um caso de estupro. Aqui é uma comparação, tá? Não necessariamente nos casos de gravidez só vindo do estupro. Não, a gente está falando assim, uma mulher comete um aborto de 6 a 20, um estuprador de 6 a 10. Está havendo aí talvez uma inversão de valores, tá? Esse projeto de lei, todo projeto de lei tem lá a enquete da Câmara. Você consegue entrar no site da Câmara, projeto tal, e falar você é a favor ou você é contra. Né? Nessa semana, a Câmara viu um recorde de acessos nessa enquete. Esse PL teve cerca de 700 mil votações, 700 mil pessoas votando, e 88% desse total foi para discordar, ou seja, as pessoas discordam de que esse PL seja aprovado. Como eu disse, é um tema muito sensível, tá? É um tema que divide a sociedade. Você pode ver que eu estou até pensando muito antes de falar, até o próprio YouTube não gosta que nós falemos disso aqui. Eu uso interrupção da gravidez ao invés do... Né? O estupro também é uma palavra ruim. É um tema que a gente até fica com receio de falar, mas é um tema político, é um tema da semana, como o Capês falou, não se pode fugir da notícia. Ela está aqui e a gente tem que falar dela. Né? Ricardo, vou jogar para tu aí, que eu vou ficar com essa bomba na mão. Traz aqui, tá tudo certo. Danilo, eu acho que tem alguns pontos importantes para a nossa audiência e para toda a sociedade entender. Ricardo, esse é mais um do gabinete da ousadia aí que está tentando deturpar e colocando um PL do incentivo ao estupro, como uma deputada falou esses dias, que não tem nada disso no PL. Tem, de fato, a inversão de valores aí. Talvez a questão da pena está invertida, né? Eu nem acredito que seja uma inversão de valores. Vamos lá. Primeiro ponto aqui, Danilo. Tá vendo? É muito polêmico essa informação. Caso. Eu acho o seguinte. O projeto é uma coisa que não trata absolutamente nada de aumentar. Lógico, me permite. Nossa, o programa é seu. Não, o programa é nosso. Tudo. O canal é nosso, é do Política do Bom Senso e também do Ricardo Rous. É que normalmente a gente grava de sextas-feiras. Hoje é sábado. Então, de ontem para hoje aconteceu também algumas coisas. Opa! Né? Com relação a esse mesmo tema. Esse mesmo tema. Só pra não me perder. Faltou aqui um negocinho. O que foi? A Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, ou seja, a Igreja Católica, se posicionou a favor desse projeto de lei, porque ele salva a criança e a mãe, em favor da vida. E o Sóstenes Cavalcante, o autor dessa proposta, disse o seguinte: ok, já que está falando aí que o estuprador vai ter uma pena menor, vou aproveitar o mesmo PL, fazer uma emenda para que ele tenha uma pena também tão ruim quanto, mas mantém a equiparação do aborto com o homicídio. Desculpa, agora te entrego com todas as informações que a gente tem sobre o tema. O que a nossa audiência e a sociedade brasileira precisa estar sempre atenta é para não ser enganado, para não entrar em narrativas, entender
o que de fato está sendo discutido. Porque uma parte da esquerda, eu particularmente, inclusive, fui impactado por um vídeo de uma determinada deputada aí da esquerda, dizendo que o projeto era o projeto de incentivo ao ex, ok? Não é. Ponto. Primeiro isso. Se eu, Ricardo Rous, acho que a pena para o ex, ela é baixa no Brasil, eu acho. Eu, Ricardo Rous, acho que ela tinha que ser mais alta, coloca uma pena aí para 30 anos, ok? Uma pena muito severa, que é para punir quem faz isso, na minha opinião, até com a castração química. Essa é a minha opinião. Então eu acho que a pena para esse crime, ela é baixa. Temos que aumentar esta pena. Dito isto, esse projeto não trata disso, nem de aumentar, nem de diminuir a pena com relação a este crime. Ele trata do seguinte: hoje no Brasil, o estupro já é, a interrupção da gravidez, como o Danilo gosta de falar, ela já é proibida no Brasil. Não pode fazer. Existem exceções, algumas exceções. O feto anencéfalo, ok? Uma gestação oriunda de um estupro, ela também pode ser interrompida. Na legislação atual... E risco à vida da risco à vida da gestante. Okay. Então já tem algumas exceções. É proibido com algumas exceções. Esse projeto de lei, ele aumenta a pena... daquilo que já é crime. Daquilo que já é crime, ok? Ele aumenta a pena, e aqui a gente pode discutir esse item, que é o que está dando polêmica. Aumentou muito a pena. Ok, então a questão de dosimetria da pena. Mexer na pena, que é possível, é só colocar uma emenda ao projeto. Qualquer deputado pode fazer isso. Olha, ele está colocando de 6 a 20 a pena para gestante ou para o médico que interromper a gravidez após as 22 semanas nessas exceções. Ok? Então é uma questão de dosimetria da pena. Vamos discutir a dosimetria da pena. Mas se criou uma narrativa, se criou uma festa. Estão penalizando, estão incentivando. Não, nada disso, gente. Então é importante a gente ter clareza, porque hoje é muita desinformação de ambos os lados. Você acha que a dosimetria da pena para esse caso, porque depois o Conselho Federal de Medicina é quem diz que são 22 semanas. Ele acha que a partir da 22ª semana, o feto está completamente pronto. E se ele tiver um nascimento, se for feito ali o nascimento, é um nascimento, e essa criança for viável, é para ela ser criada. Já é possível, a partir da 22ª semana, ter um feto viável, com vida. Ou seja, já é um ser vivo. Se mata esse ser vivo, está cometendo um crime. Então a discussão aqui é na dosimetria disso. Então vamos tratar da dosimetria, quem é contra e quem é a favor. O que é importante nós tratarmos, e eu me preocupo muito com isso, Danilo, é com a informação correta para o cidadão tomar a decisão. Porque muitas vezes a informação é vendida de uma maneira equivocada, é uma desinformação, é uma mentira até, e o cidadão acaba embarcando naquela mentira e toma um posicionamento. Agora, o que eu acho que nós temos que fazer com relação a esse tema, que envolve toda a nossa sociedade, se chama plebiscito. Por que nós não chamamos o povo para dar sua própria opinião? E a gente fica ouvindo apenas 513 parlamentares. Eles foram colocados lá para nos representar, sim, mas existem alguns temas, na minha opinião, e que é previsto na Constituição Federal, de que deve ser chamado à população, porque o poder emana do povo, e nesse caso o povo quer opinar. Então vamos fazer um plebiscito para dizer, olha, deve ser liberado, deve ser flexibilizado, deve ser proibido ou liberado. Primeiro ponto. Segundo, deve ser aumentado a pena caso seja proibido? Deve ser aumentada a pena nessas condições? Sim ou não? O que você, cidadão, acha? Inclusive com a participação da mulherada, que é a maioria do eleitorado e que é, de fato, tem mais propriedade para poder falar desse assunto. Entende? Então vamos lá. Existem alguns pontos aí que foram os que eu disse, que vale a pena você ter cautela, você ouvir, você entender, e aí sim você se posicionar contrário ou favorável. Mas é importante destacar, nesse projeto nós estamos tratando aqui de um aumento de pena. É muita pena. Ok, então vamos discutir a dosimetria dessa pena. E eu já disse, minha opinião é aumentar também, independente desse projeto, porque não tem conexão com esse projeto, entenderam? Um outro projeto que aumente a pena para esse tipo de crime tem que ser realmente uma pena severa, na minha opinião, até a castração química. Mas essa é a minha opinião. Nós precisamos ouvir a opinião dos outros eleitores no Brasil. Existe uma tese de que a política é feita para pacificar a sociedade. Né? Porque você joga, não para dividir, como infelizmente é nos dias de hoje, é para pacificar. Você discute, e aí com base no consenso comum,
Você decide, aí a partir daquele momento, como foi a sociedade, toda a comunidade decidiu, você segue para frente. Por isso, talvez, a importância do plebiscito. Eu vejo muita gente falando, a maioria da população é contra. A maioria da população é a favor. E a gente fica nessa dúvida, nunca se sabe de fato o que aconteceria se tivesse um plebiscito. Cada um na sua bolha. Exatamente. Né? Porque se eu fizer uma enquete no Instagram hoje, vai ser os nossos seguidores, ou seja, uma pessoa que já tem algum posicionamento. Se outros canais fizerem, enfim, cada um vai segmentando, fala aqui tem 80% contra, aqui tem 80% a favor. E a gente nunca sabe. E de fato seria interessante fazer um plebiscito com toda a discussão, como é um caso de plebiscito, metade do tempo para um, metade do tempo para outro para falar e expor seus posicionamentos, né? Porque aí votou e, de novo, a maioria da sociedade achou que é A partir daquele momento é A. A maioria da população achou que é B, a partir daquele momento é B. Do jeito que está hoje, não se faz isso. Tem PL para descriminalizar, tem PL para aumentar a pena, como são os casos que está acontecendo com 1904. E quando tem, infelizmente, não se faz o debate da maneira adequada. Né? Se desvirtua e aí a gente fica falando de coisas que não são o cerne. O fato é que você pode ter esse posicionamento, como é o meu caso, fui criado numa base mais cristã, e para mim, né, eu vi o discurso do Lula hoje, lá em Genebra, ele falou, olha, eu sou contra, mas eu entendo que isso é uma questão de saúde pública. Né? Eu, particularmente, falaria, não faça. Mas eu sei que outras pessoas talvez não tenham o mesmo posicionamento que eu, e o Estado laico me impõe que eu não imponha o meu posicionamento religioso para outros. Olha a quantidade de poréns que essa questão nos impõe. Né? Então, eu acredito que um plebiscito aí seria o mais interessante para que a sociedade se pacificasse. A maioria da população pensa assim. Não só em relação a isso, eu acho que a questão de entorpecentes também seria um plebiscito, a questão de porte de armamento também seria um plebiscito, não referente como foi o nosso caso aqui, que são questões que dividem de fato a sociedade e que, acho que é nos Estados Unidos, em que você faz a eleição e já aproveita, tem algumas consultas. Lá, principalmente a questão de entorpecentes, né? A cannabis. Você votou presidente, você acha que a cannabis tem que ser liberada no nosso estado? Na própria eleição. Já Se tem você essa me opção. permite aqui uma parte, Danilo, nos Estados Unidos você tem dezenas de plebiscito junto com a eleição. Nas eleições municipais tem plebiscito e aí escolhem até decisões que eventualmente poderiam ser do próprio executivo sobre que localização colocar um hospital. Porque o dinheiro é curto. Então, vai fazer um hospital, vai colocar onde? No sul, no leste, no oeste, no norte, aonde? Às vezes eles utilizam plebiscito para isso. Esse de forma estadual também não é um, não. Às vezes na eleição tem lá, uma eleição vai escolher se o governador é o João ou a Maria, e aí tem 10 escolhas no plebiscito. É um negócio assim, a consulta é bem mais ampla. Municipal, estadual e federal também. Aqui, por que não podemos fazer isso? Nós deveríamos fazer isso. Inclusive, por que não fazer nas eleições municipais, nas eleições estaduais? Agora, com toda essa complexidade, nos temas que dividem a nossa sociedade, aí sim, para mim, deveria ser obrigatório o plebiscito. Como esses temas que você citou. Porque aí é o nosso contrato social, é o que a nossa sociedade está pactuando fazer por um período de tempo. Modernizou, mudou, andou lá na frente, põe um outro plebiscito de novo, vamos consultar de novo a população. É tão fácil, a pessoa já é obrigada a ir votar mesmo. Enfim. É engraçado que existe uma questão de democracia direta na Suíça que decidem até se expulsam o vizinho A da cidade. Então é um negócio muito direto. Não estou falando isso. Estou falando em temas mais macro, né? Eu acho que são interessantes como são esses daqui. Porque aí eu ouvi da sociedade e a sociedade entendeu por bem. É democracia, não é assim que funciona? Se eu estou me candidatando, Ricardo também, vocês votaram no Ricardo. Paciência. Eu acho que também deveria ser isso. Hoje, ninguém escuta a população e fica esse bang-bang aqui de um lado do outro, pá, 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 e nada se resolve. Tá? Mas, como eu disse, é um tema muito complexo. Eu confesso para vocês, a gente tem opinião sobre tudo. Esse é um tema que eu não faço ideia o que eu faria ali nos 45. Tô na urna. E aí, Danilo, sabe aquele meme do cara suando? Seria eu. Sim ou não? Eu confesso para vocês que eu não tenho noção. Tem muitos pontos que eu colocaria, eu sou contra por causa disso, disso, disso. Alguns valores e princípios,
mas ao mesmo tempo que a gente trabalha com política, sabe que a realidade é um pouco diferente do que a gente coloca como ideal, pessoas morrem fazendo a interrupção de gravidez sendo proibido hoje, né? Quem quer viaja para fora faz, quem não pode tenta fazer de forma clandestina aqui no Brasil. Então eu também como advogado vejo talvez uma regularização disso poderia melhorar, ao mesmo tempo que os meus princípios aqui também falam, mas não gostaria que isso acontecesse. É um conflito, é um assunto muito polêmico e eu não tenho problema nenhum em dizer. Eu não sei o que eu faria, mas eu não sou representante de ninguém. Eu não sou eleito. Essa bomba está lá em Brasília. O que eu quero trazer para vocês aqui é só o seguinte. É isso que está acontecendo. Não há, nesse projeto, nenhum incentivo ao crime de estupro. Entendeu? Porque ele não está diminuindo a pena ou isentando de pena quem o faz. Há um problema de dosimetria, claro, na minha concepção. Então, que se discuta isso de forma clara, tranquila e nos meios legais. É um tema muito polêmico, como vocês viram aí, tem gente de um lado, tema do outro. É um tema que eu não gosto de falar, porque uma vez um amigo nosso em comum falou, olha, tá vendo aquela casca de banana ali na rua? Não segue reto. Por que você vai nela, vai pisar e escorregar? Se você consegue desviar. Mas nós aqui, como capesista, a notícia se impõe e às vezes tem que pisar em algumas cascas de banana. Como é essa daqui, tá? É o assunto que eu me engano foi a mais polêmico da semana aí, que trouxe muita discussão. 776 mil votos na enquete da Câmara, não é brincadeira. Você vai olhar num PL qualquer, tem 12, 30 votos. 770 é quando envolve muita gente, como por exemplo a anistia do 8 de janeiro, é um desses que tem mais de 500 mil de votos. Enfim, são questões muito polêmicas e esse é um deles, tá bom? Gente, eu acredito que a gente passou por tudo que tinha de notícia interessante essa semana pela primeira vez. Eu posso nacional, internacional. Não, a gente já falou muito já falou aqui, já, né? já falou. Israel, falamos de Ucrânia. Já falamos bastante, mas fazia bastante tempo que a gente não falava. Aliás, o Milei conseguiu aprovar lá a lei de bases, que é uma reformona do Estado, que ele tinha, claro, ele teve que fazer algumas sessões, mas o grosso, como diria o Lula, entrou. Ele conseguiu fazer algumas reformas aí. Aconteceu o G7 lá na Itália, a Meloni fez, ela foi a host, né, da reunião das 7 maiores economias do mundo, e o Vaticano, nesse caso aí o Papa Francisco estava no meio, e a Ucrânia, que também estava recebida lá. Foi tentada uma reunião para discussão da paz na Ucrânia. O Lula disse que não faz sentido discutir a paz sem o Putin estar no meio, porque se eu vou discutir paz de uma guerra de A e B, sem o A, eu não posso só ouvir o B. Foi essa discussão, então ele não participou de nenhuma discussão sem o Putin, até porque o Putin não pode ir para a Itália, porque senão a Interpol e o TPI o prendem. Mas ele está lá, o Lula está lá na Itália participando. A Meloni foi uma das vencedoras, aí o partido dela também conseguiu uma boa votação na Itália para os eurodeputados. Fez um aperto de mão ali meio sem graça com o Macron. Deu um puta abraço no Milei, né? Disseram aí que o Lula estava muito isolado. Aí eu não sei se é versão, porque de fato a imagem parecia ele sentado aqui, brincando com a caneta, e os outros conversando entre si. Aí eu não sei se ele não tinha um tradutor para poder dar uma ajudinha, mas de fato ele estava lá largado. O Papa Francisco também foi convidado, como eu disse, não faz parte do G7, mas estava lá no meio também. Então, para nossa audiência só ter uma informação por que o Papa, que a gente conhece mais como um líder religioso, o Papa também é chefe de Estado. O Estado do Vaticano é um país, é uma teocracia e tal, e o Papa é o seu chefe. Então estava lá também, como é uma teocracia, ele é o chefe de Estado e chefe de governo do Vaticano. A gente está lá em Roma, vê lá aquele palácio bonito, passa, não tem fronteira nem nada, pensa que é tudo Roma, mas ali é um país, o menor país do mundo, diga-se de passagem. Mas de fato tem um país, tem passaporte, e você tem toda a estrutura governamental. Como foi na Itália, ele também estava lá. Enfim, tem muitas notícias aí. Lula também falou de novo da Palestina, do que está acontecendo lá em Israel. Você já viu que esse programa ele não quer acabar de jeito nenhum, né?
Não, o que eu falei que eu não falo de internacional, Agora agora você só falou tudo. saí falando tudo que estava na minha mente Bora. aqui sobre internacional. O que teve aí sobre a Palestina? O Lula, ele deu um discurso. Tá acontecendo um encontro de G7. Uhum. G7, e normalmente no final, eles fazem um resumão. O Lula fica ali na frente dos jornalistas, os jornalistas começam a questioná-lo. Quando questionou sobre a Ucrânia, ele falou: não faz sentido eu participar de uma discussão sem o outro. É por isso, inclusive, que aí ele falou da Palestina, que não se faz uma proposta entre os dois, já que o Benjamin Netanyahu não aceita negociar. Então foi isso aí, ele também falando que está acontecendo lá um genocídio. Repetiu tudo aquilo que a gente já sabe. Né? A importância de ter 2 estados lá, um árabe e um judeu. Nada de novo do que a gente já ouviu falar. Mas essa foi o teor aí da entrevista dele. Eu até olhei para ver se tinha alguma coisa de interessante para trazer aqui com vídeo, mas não, é mais do mesmo. Não vale a pena não. Tá? Acabou. Eu não tenho mais informação internacional. Então, você tem alguma informação nacional que tenha valido? Não, acho que a gente discorreu sobre as mais importantes da semana. Uhum. A taxação das comprinhas foi aprovada também, mas aí... Tá vindo grosso. Tá vindo grosso. O presidente avisou que ia entrar o grosso. Tá Rodrigo Pacheco devolveu a MP, que a gente discutiu na semana passada, MP do fim do mundo. Escofins. Enfim. Tá uma bagunça lá em Brasília. Agora, acho que sugou tudo de informação que eu tinha. Eu não tenho mais informação nenhuma, inclusive eu tô cansado. Então, obrigado. Encerremos. Gente, para achar o Ricardo Rose nas redes sociais, você faz o seguinte. @Ricardo Rose oficial em qualquer rede social. Exceto no YouTube, porque é youtube.com/Ricardo Rose. Eu consegui esse para você ficar tranquilo. No nosso caso aqui é o @bomsenso ou Política do Bom Senso lá no Insta. Siga-nos também nessas redes, porque lá a gente traz shorts e reels sobre tudo o que acontece, inclusive muitos desses temas nós comentamos já essa semana no dia em que eles apareceram. E aí depois a gente faz esse resumão aqui mais elaborado para vocês. Mas dá uma olhadinha lá, porque às vezes tem conteúdo mais rápido que também não merece um destaque como é esse, mas é importante você ficar com eles na cabeça. Siga-nos em todas as redes sociais. Aqui no YouTube, clica em gostei. Se você gostou do vídeo, compartilha com amigos. Se você não gostou, com o inimigo. O importante é você passar essas informações para mais pessoas. Deixa o likezinho aí pra gente dar essa ajuda, pô. Comenta também o que você pensa sobre A, B, C. Se inscreve, que é importante também para a gente ter mais incentivo, né? A gente também é ser humano, a gente tem a nossa modéstia, não, como é que é? Vaidade. A nossa vaidade. A gente quer ver também o canal crescendo, isso incentiva a gente a trazer mais vídeos para cá. Incentiva a trazer vídeos e um din-dinzinho também, né, pô? Pagar um boleto, né, pô? É din-dinzinho mesmo, porque o Google paga muito pouquinho. Vai melhorar, vai melhorar. Vai melhorar. Com a ajuda de vocês vai melhorar e a gente vai trazer uma melhor estrutura aqui e mais vídeos, mais informação, principalmente no ano como esse, que é ano eleitoral, tão importante que a gente tenha conhecimento para tomar a melhor decisão de quem vai gastar o nosso dinheiro. Inclusive o Ricardo gastou, olha eu. Inclusive o Ricardo gravou um vídeo sobre o prefeito, que é o gastador do nosso dinheiro, e esse ano vai ter eleição sobre isso. Verdade. Se inscreveu, clica no sininho, assim toda vez que a gente trouxer um vídeo novo, o YouTube vai te notificar e assim você vai ficar por dentro de tudo que acontece na política nacional e internacional. Internacionalíssimo. Gente, muito obrigado pela companhia de vocês. Eu espero vocês no próximo vídeo. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau.